Ora, então, boa tarde, meus amados irmãos. Vamos dar início à sequência de vários devocionais, uma meditação curta para os amados irmãos durante este período. E o objetivo é nós tentarmos ser curtos e incisivos. Já agora, em relação ao culto realizado ontem, era importante dizer o seguinte: nos apercebemos que na introdução das minhas palavras iniciais algumas foram cortadas. E eu queria referir o seguinte, que a estrutura dos nossos cultos será uma estrutura, os cultos em direto, online, será sempre uma estrutura flexível, uma estrutura simples e também leve, porque nós queremos apresentar o culto de forma em que a atenção dos que nos ouvem e nos veem possa ficar presa o maior tempo possível, e para isso nós procuraremos articular desta maneira. Posto isto, eu gostaria de trazer hoje algumas coisas aos irmãos. Antes de mais, queria propor aos amados irmãos, até para nós trabalharmos em conjunto, uma leitura da Palavra do Senhor para hoje, para o dia de hoje. Para o dia de hoje, propunha aos amados irmãos que lêssemos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, ou seja, para fazer a leitura em casa, melhor dito. Queria propor como assunto de oração para esta noite, orarmos ainda, reforçando aquilo que foi dito ontem, por todos aqueles que estão a sofrer no mundo com este flagelo e também pelos profissionais de saúde. Quanto à meditação da Palavra de Deus, eu gostaria de ler com os amados irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 20 a 31, que diz o seguinte, Atos 4, 20 a 31, que diz assim: porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos e os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado o que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Bom, a intenção da leitura desta passagem para a nossa meditação, no fundo, é dizer que os apóstolos, os crentes, enfrentaram uma crise, que no caso deles foi uma perseguição. No nosso caso, estamos também a ser perseguidos por um vírus que é letal. E eu quero dizer aos amados irmãos que a resposta dos apóstolos e dos crentes, ou seja, uma resposta concertada àquela perseguição, se quiserem, barra a nossa situação, foi a oração, a resposta àquela perseguição. No nosso caso, a resposta a este flagelo, a esta calamidade pública, a este problema sanitário, é a oração. Portanto, a oração é sempre a resposta adequada a qualquer tipo de conflito que se trave no campo material ou no campo espiritual. Neste caso, trava-se nos dois campos. E é interessante quando nós olhamos para Lucas, que foi o escritor do livro de Atos, que ele tende a descrever e tende a enfatizar especialmente uma coisa: a predestinação de Deus. Ele diz isto num destes versos que nós lemos: o teu conselho já anteriormente havia determinado. Ou seja,
Deus sabia de antemão dos males que iriam graçar naquela altura. E ele sempre diz isto. Lucas tem cuidado ao longo do livro de Atos de descrever que Deus sabia de antemão dos momentos cheios de controvérsia social que aquela gente haveria de passar. Mas, no entanto, o que o escritor bíblico nos tenta passar é que, de facto, eles souberam corresponder ao desafio. E nós também precisamos, nesta altura, ter a capacidade de responder espiritualmente àquilo que nós enfrentamos. Ao mesmo tempo que eles pediram poder de Deus para continuar a fazer a obra de Deus, mesmo no meio da dificuldade, nós também temos que pedir ao Senhor que nos dê não só segurança, mas que nos ajude também a continuar a fazer o seu trabalho, da mesma forma que eles fizeram. O pedido deles perante aquela dificuldade que era enorme, não foi um pedido pelo alívio. Provavelmente nós estamos a pedir para que Deus nos alivie ou que este vírus atinja o mais rapidamente possível o pico crítico para que possa baixar. E provavelmente eles também terão pensado: Senhor, alivia o nosso sofrimento. Mas o grande pedido deles, e isso é completamente plausível no caso deles como no nosso, fazer esse tipo de pedido. Mas o pedido deles foi, no fundo, para que Deus lhes desse ousadia para enfrentar o momento crítico. Ou seja, nós podemos pedir que Deus nos alivie deste problema e que ele seja ultrapassado o mais rapidamente possível, mas que Deus nos ajude, e também devemos pedir que Deus nos ajude a enfrentar este momento. Este momento complicado produziu naquela gente, obreiros e irmãos, e deve produzir em nós, obreiros, e nos irmãos, alguma coisa que é mais do que ficarmos imobilizados. Isso, enfim, não deve acontecer, mas deve ser que nós tenhamos a concentração para poder orar. Esta unanimidade que houve naquela altura corporativa, pela ação dos dois grupos, liderança e crentes, possibilitou que a oração na crise desse capacidade de reação, desse renovação poderosa do Espírito Santo para poderem atuar no terreno da proclamação. Ora, irmãos, nós precisamos de orar ao Senhor juntos, obreiros e irmãos, para que nós possamos reagir de forma espiritual e poderosa, renovados pelo poder do Espírito Santo, para podermos continuar a fazer o nosso trabalho. Queria que você fechasse os seus olhos agora e orássemos juntos. Senhor Todo-Poderoso, mais uma vez queremos levantar a nossa voz a Ti e pedir ao Senhor para que, ao Senhor, este interregno, Senhor, não crie em nenhum de nós, Senhor, um afastamento, ao Senhor, que não permita que nenhum de nós, ó Pai Santo, possa deixar de orar de forma contínua, de ler a Tua Palavra sozinhos, em família, mas, ó Senhor, que nós possamos enfrentar esta batalha todos juntos, ainda que separados no corpo, mas unidos no Espírito. Tem sido esse nosso lema e queremos que o seja sempre, não apenas agora, nesta altura mais complicada. Senhor, ajuda, motiva, anima, desde a criança ao jovem, ao casal, ao idoso, todos, ó Senhor, possam sentir a Tua força e possam se levantar e responder, ó Senhor, a todas estas dificuldades com tranquilidade, Senhor, com um discurso bíblico, Senhor, com a unção e o poder do Teu Espírito Santo, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, para terminar, queremos dizer que amanhã vamos colocar um novo vídeo devocional por volta das 17 horas e os irmãos aguardem, quer os irmãos de uma forma geral, as crianças, os jovens, enfim, queremos também transmitir que sentimos muito a vossa falta. Eu acredito que nós sentimos a falta uns dos outros de estarmos juntos. Se Deus quiser, isso vai acontecer muito em breve com a ajuda do Senhor. Depois há outras informações que iremos dar entretanto. Que Deus abençoe de uma forma poderosa a todos. Um resto de tarde boa.